Boa noite novamente, todo mundo que reservou aí esse espaço hoje na segunda-feira fria do Sudeste, de São Paulo, para conversar um pouco sobre IA no mundo corporativo, que é o tema que nós vamos discutir com nossos 3 convidados especiais. Então, novamente, obrigado também aos convidados, especialistas no assunto, um assunto tão amplo, mas que a gente pretende introduzir aqui nessa conversa, que pretende ser um debate, como eu disse, uma conversa mesmo. E desde já eu aviso que quem tiver dúvidas, comentários, fiquem à vontade para enviar no chat, que o Daniel, o Alexandre, o Thiago e eu estaremos monitorando para trazer aqui para a conversa durante o debate. Tudo bem? Acho que, Daniel, pode passar, por favor, o slide. O objetivo aqui, então, é que, como eu disse, é refletir os impactos, os desafios éticos, legais, organizacionais da inteligência artificial como um todo, também a generativa, no dia a dia do mundo corporativo, no ambiente de trabalho, sem uma visão única ou determinista do assunto. Tudo bem? Gostaria, então, de apresentar os nossos convidados. Pode passar o slide, por favor, Daniel. Gostaria de apresentar os nossos convidados, que são o Celso, o Gustavo e a Carla. Celso, PhD em Innovation and New Technologies, Founder CEO da DNA Hunter, AI Researcher. Gustavo Sábio, DPO, advogado, especialista em Direito Digital, Proteção de Dados e Inteligência Artificial. E a Carla Vieira, mestre em Ethical AI, Senior Data Engineer e Google Developer Expert. Gostaria de pedir que cada um dos convidados possa fazer uma breve apresentação sobre si mesmo, para que a gente possa já aquecer e começar. Muito obrigado. Começando pelo Celso, por gentileza. Olá, boa noite a todos, todos e todas. Obrigado aí pela oportunidade, né? Vou tentar falar num parágrafo aqui, né? Enfim, eu trabalhei muito tempo em empresas de tecnologia, na área comercial, depois fui fundador e tenho empresa de recrutamento, fiz mestrado e doutorado em área de novas tecnologias em empresas de tecnologia e faço pesquisas em AI já há algum tempo, aí, inovação já há alguns anos. Basicamente é isso. Boa noite, obrigado. Tá no mudo, Lucas. Acho que seguindo a ordem deve ser eu, né? Sim, por favor, Carla, quer Gustavo. falar primeiro? Bom, acho que posso ir então. Boa noite a todos, pessoal. Agradeço o convite aí, a participação. Meu nome é Gustavo Sábio. Hoje eu atuo como DPO, que seria encarregado de proteção de dados, né? Um cargo que busca trazer a privacidade para as empresas, adequação principalmente LGPD e GDPR em âmbito internacional. Sou especialista em Direito Digital, Proteção de Dados e Inteligência Artificial pelo Instituto Brasileiro de Direito Público, IDP. Sou advogado formado na Universidade Presbiteriana Mackenzie e sou autor também, coautor do livro Direito Digital 6.0, onde eu discorro em alguns capítulos justamente sobre inteligência artificial e os impactos dessa nova tecnologia, tanto em grandes cidades, que é o tema principal, Smart Cities, até na vida mais privada dos titulares de dados. Mas agradeço novamente aí a oportunidade. Obrigado, Gustavo. Carla. Bem, pessoal, boa noite. Primeiro, obrigada pelo convite. Fico bem feliz de estar aqui. Como o Lucas já comentou, eu sou a Carla, sou engenheira de dados sênior, também sou Google Developer Expert e fiz meu mestrado na Universidade de São Paulo na área de ética e explicabilidade, e eu continuo participando dos debates sobre esse assunto, porque eu acho que é uma questão bem importante para sair um pouco da bolha de TI, né? Eu sou formada em sistemas de informação. Eu acho que é bem relevante em outros fóruns ter essa discussão sobre esse assunto, né? Sair um pouco dessa bolha técnica, então eu participo de bastante pesquisa ainda com pessoas do direito, pessoas da área de comunicação, jornalistas, porque todo mundo tem um papel aqui para cumprir. Eu acho que o debate vai ser bem legal, participem bastante. Eu acho que tem muita gente boa aqui para a gente trocar uma ideia. Massa, muito obrigado, Carla, Gustavo, Celso. Certamente, acho que a conversa aqui a ideia é que ela seja dinâmica e traga
diferentes pontos de vista de áreas e pessoas de áreas diferentes, né? Então, antes da gente seguir para o próximo slide, eu queria pedir para o Alexandre voltar no anterior, para que eu possa também apresentar o grupo. Agora sim, prazer, sou o Lucas, como vocês já perceberam, Thiago, também membro aqui do grupo, Daniel e Alexandre. Nós estamos organizando esse webinar como parte de uma atividade aqui do nosso curso de Executivo MBA da IASP, Fundação Getúlio Vargas. Tenho certeza que esse momento, como a Carla bem mencionou ali atrás, certamente vai ser rico para todos nós. Então, vamos em frente. Daniel, o Alexandre pode passar, por favor. Agora o Daniel vai fazer uma breve introdução ao assunto para que a gente possa aquecer e aí, de fato, entrar no painel e começar aí com o nosso debate. Daniel, por favor. Boa noite, pessoal. Aqui, a introdução seria mais como uma revisão de alto nível de alguns motivos que levaram a gente a querer organizar esse debate, tá? Por nenhuma razão a gente pode ser visto como especialista ou alguém que vai ter a resposta para as perguntas que a gente quer fazer, mas eu acho que, né, principalmente olhando dentro do contexto das aulas da FGV e na ciência da administração, a gente está vendo mais e mais a IA gerar perguntas que ainda não têm respostas, né? Então, assim, uma coisa que a gente vê é que a IA está sendo uma revolução no ambiente de trabalho, né? E, assim, quanto a gente consegue fazer um paralelo disso com outras evoluções que já ocorreram, né? Eu acho que tem algumas diferenças, né, claramente no tipo de revolução que está acontecendo. Antes a gente fala de fundamentos, né, de saber fazer cálculos, usar uma régua de cálculo para usar a calculadora, né, a substituição de arquivos físicos, né, a parte mais de estruturação e escala de conhecimento. Quando veio a parte de busca e motores de busca, teve a questão de como você usa esse motor e houve sim uma diferença no mercado de trabalho para quem sabia usar e quem não sabia usar. E agora, com a IA generativa, a questão cognitiva, né? E quanto você delega a parte criativa e cognitiva para uma ferramenta, e quanto isso vai afetar o mercado de trabalho, né? Pode passar, Alexandre. Esse é um tema que está super quente, a gente está vendo bastante na mídia e em discussão nas empresas, um monte de paper saindo, tanto paper técnico quanto paper mais abrangente de temas que são difíceis de mensurar. As organizações já estão se mexendo para embutir IA nos seus processos, né? Então, a gente buscou algumas pesquisas que estão rolando para ver quanto do mercado está se mexendo nessa direção, e são números muito relevantes, né? Tanto de investimento quanto já de processos que estão sendo substituídos. E tem muito fluxo de trabalho sendo redesenhado. Então, muitas perguntas vão surgindo. O que vai acontecer? Né? Pode passar, Alexandre. Fora pesquisas assim, de empresas que prestam serviço, a gente vê muito na mídia, né, notícias que vão gerando mais perguntas, né, não só do ambiente de trabalho, mas como isso vai afetar a sociedade ou a própria dinâmica que a gente tem do dia a dia. Então, assim, a gente vê notícias de demissão em massa de empresas que já querem adotar essa ferramenta. Então, assim, quanto que é uma demissão impulsiva, né, com outros temas, ou quanto é realmente aquelas pessoas sendo substituídas por IA, né? A gente tem jovens e, nesse caso, jovens usando o chatbot como terapia, né? Quanto isso representa de um problema para o futuro, tanto de coleta de dados muito sensíveis e quanto também de uma geração usando essa ferramenta para um fim que não foi o fim que ela foi desenhada inicialmente, né? Passa aí, por favor, Alexandre. Tem notícias também, não só da parte do uso impulsivo ou visionário, mas também dos riscos. São novos riscos que estão vindo com essa nova corrida, né? Então, por exemplo, tem a questão de regulamentação dessa inteligência artificial, né? Como que vai funcionar, como que você regula, né? Se existe um jeito trivial de regular isso. Tem a parte de copyright. Muitas dessas ferramentas foram criadas em massas de dados que são protegidas pelo copyright, mas as ferramentas usaram do mesmo jeito, né? Então, quanto que elas estão expostas a um risco de processo aqui,
né? Teve recentemente o caso do Midjourney sendo processado pela Disney, né? Que era um chatbot do Discord para geração de imagens. Teve a reprovação aí do diretor do estúdio Ghibli sobre o uso de IA para fazer o filtro que todo mundo estava usando mês passado, né? Então, assim, o diretor criativo ele é um crítico dessa tecnologia. Então, quanto que vai afetar a dinâmica da arte aí? E tem riscos também, né, dos vendedores de fumaça, né? Teve o caso da Builder AI, que vendia uma solução de IA que, na verdade, eram pessoas fazendo o processo por trás, né? Então, como a gente... Acho que o tema regulamentação entra muito forte aí, né? Então, assim, é uma introdução bem rasa e bem alto nível, mas é mais para posicionar muitas das coisas que a gente vem vendo na mídia, né, e nas pesquisas que geram ansiedades, geram perguntas, e a ideia é estruturar, né, sabe, mais um debate ou debate sobre o tema para a gente poder, né, cada um poder construir uma opinião. E o que a gente achou relevante foi trazer, né, especialistas de várias áreas dentro da IA, que é um grande guarda-chuva, para a gente poder pegar um pouco, né, desse contexto de quem está vendo de perto esse assunto, né? Eu acho que de apresentação era isso, tá? Eu acho que a ideia agora é a gente pular para o painel, Lucas. Perfeito. Obrigado, Daniel. Bem, como o Daniel traz aí nesses recortes de notícia, etc., a gente vê alguns pontos que começam a conversar aí com as especialidades dos nossos convidados, né? Então, queria começar trazendo uma reflexão e pedindo para o Celso comentar que seria... Daniel traz ali no início uma sequência de evolução de tecnologias ou da tecnologia, né? E me vem à cabeça que a tecnologia ela vem se reinventando em ciclos, né? Por exemplo, nós tivemos fotografia, nós tivemos outras tipos de tecnologias, disseminação na internet, etc. E agora, inteligência artificial, por exemplo, generativa, né? Se antes nós conseguimos copiar coisas, agora nós conseguimos criar a partir de conteúdos. Celso, queria que você comentasse, por gentileza, um pouco dessa visão de o quanto que nós estamos enfrentando um problema novo, o quanto que a gente está enfrentando um problema que já existia, mas que está se reinventando, né? Diversas pessoas, especialistas aí do assunto, mais da área de humanidade, enfim, comentam sobre isso já há muitos anos. Edgar Morin, por exemplo, né? Há 10 anos no Roda Viva comentava sobre isso em 95, né? Então, queria que você comentasse, por favor. Obrigado. Legal. Bom, acho que como o próprio Daniel comentou, vocês também, né? Quer dizer, essa é uma área que tem mais perguntas que respostas, né? Eu acho que vai ser difícil de fazer alguma coisa bem focada, bem específica ou determinística, né? Eu acho que é um assunto que ele está ocorrendo agora, né? Então é um fenômeno que ele não é estático e nem passado. Então ele ocorre nesse momento, né? Então o que se tem de estudos a respeito? Primeiro, eu acho que essa é uma pergunta que foi colocada na introdução. Eu acho que é bem ilustrativo. Tem muita gente que tenta fazer esse paralelo, desde comparativos com o pacote do Office, enfim, com outros tipos de automação para fazer um comparativo. Eu acho que é bem difícil, né? Até para caracterizar, por exemplo, quando você vai fazer uma definição de um agente de IA, né? Você precisa ver assim quais dimensões de análise que você vai fazer. Então é um fenômeno complexo. Você pode desde dimensões técnicas até dimensões, eu diria, culturais ou sociais e comportamentais, éticas muitas vezes também, né? Então, assim, esse comparativo ele é muito difícil. O que a gente pode fazer são algumas inferências, né? Eu acho que é legal, né, pensar também, tem um negócio na inovação, a minha área de estudo aí do mestrado, doutorado foi na área de inovação, e tem algumas armadilhas, né? Que muitas vezes a gente olha para o passado, é igual pegar o Excel, tem uma formulinha, você pega e arrasta, como se pudesse prever o futuro, né? Então, assim, isso daí é meio tricky, né? Quer dizer, as condições do passado eram umas e hoje você tem outras condições, né, de contorno.
Então, você fazer essa projeção, pegar uma ferramenta do passado que teve um determinado impacto, né, e fazer essa projeção é algo assim muito difícil, provavelmente está muito cheio de erro, né? Eu diria assim, o que essa nova, talvez tecnologia, até as palavras são mais difíceis de você caracterizar o fenômeno, né? Vamos simplificar e dizer uma tecnologia, né? Tem gente que coloca como inovação, enfim, talvez a inovação seja o uso dessa tecnologia nova com uma nova aplicação, mas enfim, eu acho que assim, você tem transformações desde o ponto de vista de maior produtividade, como nós tivemos em revoluções industriais passadas, né? E ao mesmo tempo, a gente tem também alguns displacements, alguns deslocamentos, principalmente aqui focando no mercado de trabalho, né? Como nós tivemos no passado, em vários momentos, desde a parte de máquinas a vapor, depois eletricidade, automobilística, o computador, né? E, ao mesmo tempo, algumas projeções ficaram também no passado. Falava assim, não, agora surgiu a televisão, não tem mais cinema, não tem mais teatro, ou não tem mais rádio, aquelas coisas que não vingaram. Eu acho que o que tem de novo aqui é esse impacto, principalmente focando aqui, fazendo um foco, um recorte no mundo do trabalho, que a gente percebe assim, que nós estamos em alguns segmentos de indústria, por exemplo, num segmento de criação, numa parte de agências de publicidade ou criação na área de vídeos, assim, você está tendo deslocamento de muita gente. Deslocamento quer dizer assim, essas pessoas estão perdendo o emprego, né? Isso aconteceu no passado, aconteceu. Ao ponto é assim, como é que você reinsere essas pessoas que foram deslocadas nesse novo ambiente tecnológico, né? E outra pergunta é assim, quanto tempo para você fazer a reinserção e quais são essas condições? Quer dizer, alguém que foi deslocado de um chão de fábrica por um robô que automatizou uma linha de produção, ele era um operador, ele consegue programar com uma nova linguagem que seja aquele novo CLP, controlador lógico programável, da linha de produção? Provavelmente não. Legal. Para onde vai esse indivíduo ou esses indivíduos? Então, assim, uma pergunta a ser feita para a sociedade. Como é que a gente conseguiria colocar esses indivíduos, então, nesses novos trabalhos? Legal. Quem é que responde? E outra pergunta também, assim, como é que fica a receita dessa turma durante esse tempo para se reinserir? Então, eu acho que, assim, é difícil de fazer o comparativo. Aparentemente, você tem muito mais impacto com uma IA, por exemplo, generativa ou agentes de IA, do que a gente teve no passado com um pacote do Office, por exemplo, que teoricamente também veio para melhorar a produtividade. E aí tem gente que questiona se melhorou realmente, porque parece que a gente trabalhou mais ainda, mas enfim. Eu acho que assim, Lucas, é um tema ainda em definição, a resposta é provavelmente tem mais impacto, afeta mais, mas a gente não sabe a dimensão. Essas dimensões que eu estou colocando aqui são dimensões assim bem profundas para a sociedade. Você pensar assim que um grupo grande, quando a gente olha previsões do World Economic Forum, né, que você vai deslocar, que seja lá 90 milhões de trabalhadores, isso só de um estudo de um determinado ano com os executivos e com algumas empresas. Vai gerar mais 120 milhões de novos empregos. Legal. Esses 90 vão conseguir ocupar essas vagas? Então, assim, é algo muito, muito sério. Só fazer essa colocação inicial, tá, Lucas? Depois a gente pode aprofundar um pouco mais. Muito bom, Celso, muito obrigado. Bem, como você mesmo disse, é um tema amplo, muitas perguntas, e dentro dessas perguntas, então, e dentro do que se traz, eu vejo aí uma questão, talvez, ética nossa enquanto sociedade, do que nós estamos fazendo conosco mesmos, né? Nesse deslocamento de pessoas, como você comenta, né? Como você comenta no setor de vídeo, é um dos que mais tivemos, por exemplo, estamos tendo, talvez, perceptivelmente esse impacto. Então, queria pedir para que a Carla pudesse comentar desse ponto de vista, Carla, já que a gente conversa já com a sua especialidade aí. O que está sendo discutido a esse respeito de nós, enquanto sociedade, nesse âmbito do que o Celso traz, nesses impactos de para onde vão essas pessoas, né? Sim, eu acho que essa. Gente, primeiro, minha câmera teve algum bug. Eu tentei ligá-la algumas vezes e o Teams não está colaborando comigo, tá? Não sou antissocial. Tudo Porque bem, a faz câmera. parte. Ela tá ligada, tá com a luzinha verde do notebook, mas não tá aparecendo para vocês. O Daniel me mandou mensagem.
Eu acho que isso Tá é bem tudo bem. importante. Eu participei, só para contexto, antes de entrar quando eu entrei na área de tecnologia, eu sou uma pessoa da periferia de São Paulo, Zona Leste de São Paulo. E em alguns fóruns que eu participei, uma das discussões era essa, né? Uma das coisas que acontecem com a inteligência artificial é que vão surgir novas vagas, vão surgir novos postos de trabalho, mas quem são as pessoas tem que estar capacitado para ocupar essas posições, né? Que o Sassi falou justamente isso. Várias pessoas vão perder suas posições, por outro lado, outras posições vão surgir, mas a gente está capacitando as pessoas para conseguir chegar nessas posições, né? A gente tem claramente um déficit aí que vai acontecer no mercado, né? De você ter um desemprego, tendo vagas de emprego, mas as pessoas não têm a capacitação necessária para ocupar essas vagas e não necessariamente porque elas não estudaram. É uma questão de oportunidades também, em como que a gente consegue. Eu falo sempre de democratizar a inteligência artificial para que as pessoas consigam ocupar essas vagas que vão surgir, né? E o que eu falei do contexto da periferia é um pouco disso, né? Eu tento fazer algumas palestras, divulgar um pouco mais esse assunto, porque, querendo ou não, faz parte do nosso dia a dia usar a inteligência artificial. Então, tem que aprender, né? É claro que, assim, o que eu aprendo como uma pessoa técnica é diferente do que uma pessoa que vai ser um analista de marketing vai ter que aprender, mas essa pessoa vai ter que aprender, vai ser totalmente necessário no futuro conseguir avançar e, claramente, a gente vai ter um problema muito... A gente já tem, né? Acho que tá ficando um pouco mais claro qual que é esse problema, mas é uma questão para se discutir também. Como que os países, né, principalmente o Brasil, vai lidar com esse déficit de você ter pessoas desempregadas, dado a revolução tecnológica que a gente está vivendo, e, por outro lado, não ter pessoas qualificadas para ocupar essas novas posições que vão surgir, né? Vai ser um dilema que as empresas já estão enfrentando, e eu acho que ao longo dos anos, a tendência, se a gente não agir, é que esse déficit, essa demanda, essa procura, e o que tem disponível piore um pouco, infelizmente. Né? Eu acho que, quanto sociedade, que a gente pode fazer, o que eu tento fazer, pelo menos, como pessoa civil, dar aula sobre IA generativa, né? Eu participo do curso da Data Privacy, que é uma ONG brasileira que trabalha com discussões de direito e inteligência artificial, direito digital, e eu dou aula para jornalistas para explicar para eles mesmo, né, o que que são as ferramentas, como que funciona a IA generativa, quais são as diferenças, como que você pode usar as ferramentas. Acho que é uma das coisas que a gente consegue fazer, assim, né? É um movimento pequeno, mas acho que com pequenos movimentos a gente vai conseguindo mudar esse cenário. Interessante. Interessante esse ponto que você traz, Carla, muito obrigado, do déficit, né? Como é que essa pirâmide vai sendo reabastecida? Quer dizer, você tem mais mão de obra especializada, mas você tem menos necessidade de mão de obra, talvez, por a tecnologia automatizar cada vez mais os processos, mas quem é que vai abastecer a base dessa pirâmide, né? Isso conversa muito com alguns dos questionamentos que nós fizemos preparando para essa conversa, que é como é que a gente vai garantir que profissionais júniores tenham oportunidades reais de aprendizado e crescimento? Algo muito latente para a gente em tecnologia, por exemplo, sou de tecnologia, eu imagino também no setor jurídico também, aí queria ouvir até do Gustavo, a gente ouve que em escritórios de advocacia também já é mais massivo a adoção dessas tecnologias de IA generativa, etc., para compreensão de texto, contratos, a gente vê profissionais júniores que entram mais realizando essas atividades. Como é que está funcionando nesse setor, Gustavo? Lucas, de fato, no mundo jurídico, principalmente na área de contratos, onde a gente não atua diretamente com contencioso, que seria o tato diretamente com o caso concreto, ou seja, não tem audiência ou nenhuma conversa litigiosa, onde não tem que ter o tato humano, realmente a inteligência artificial já tem ganhado um amplo espaço. E a sociedade como um todo, especialmente as pessoas da academia, já tem a percepção de que não adianta a gente tentar lutar contra essa maré que tem sido a inteligência artificial. E eu falo maré até porque o próprio Payne, um dos criadores da OpenAI, ele chama isso de uma grande onda, né? E eu até quero puxar um pouco essa discussão, a presente discussão, para o caráter filosófico e social da própria inteligência artificial. Porque por muito mais do que os impactos econômicos, né, e na infraestrutura econômica da própria sociedade, a inteligência Eu acho que o Gustavo falhou. Foi só para mim, pessoal? Não, Travou para travou. mim também. Vamos aguardar para ver se volta, se não.
que ele comentava, dos impactos mais sociais, eu estava até pensando que conversa um pouco com o que o Celso estava trazendo ali atrás, né? Tá bom, não sei o que está acontecendo. Tá me ouvindo? Voltou, Gustavo. Voltou? Ah, beleza. Estamos ouvindo. Desculpa. Se você quiser continuar, eu estava Deve ter sido da comentando internet que também. o que você estava trazendo conversa até com o que o Celso traz ali no início, né? Do impacto. Isso, exatamente. Eu queria que a gente pudesse até entrar um pouquinho mais até agora para a gente conversar mais sobre o que são esses Exatamente. impactos sociais, né? Eu ia traçar esse exato paralelo que o Celso tinha trazido, porque para mim os impactos sociais da inteligência artificial não são só na cadeia produtiva. A inteligência artificial está tendo um impacto cognitivo no nosso modo de pensar, na nossa maneira de relacionar em sociedade uns com os outros, porque a inteligência artificial ela não é somente uma ferramenta de produção, ela é uma ferramenta cognitiva que impacta diretamente na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir e de produzir conhecimento próprio e de compartilhar esse conhecimento. Então, são vários filósofos que desde a década de 50, com o advento da IA por Alan Turing, né, com a criação das leis de Asimov, já na década de 40 também, que discorrem sobre os impactos realmente de um ser pensante não biológico. E eu acho que esses impactos são realmente tremendos, assim, principalmente para o reconhecimento do ser humano como uma visão mais antropocêntrica, no sentido de o seguinte, até hoje, tudo que a gente criou veio da gente, mas a partir do momento que a inteligência artificial, com base numa base de dados, consegue gerar dados e gerar informação derivada, né, que seria a própria IA generativa, a gente acaba meio que ficando de escanteio, assim, para alguns aspectos da produção de conhecimento. E a IA passou por diversos invernos, né, que é como são chamados os períodos de hiato de desenvolvimento dessa tecnologia, mas muitas pessoas comparam esse novo advento da inteligência artificial até com a progressão geométrica que é uma visão malthusiana, que a ascensão vai sendo multiplicada, né, pelo consciente anterior. E por que isso? Porque eu acredito que a inteligência artificial ela não vai ser uma disrupção como a internet, por exemplo. Eu acredito que ela vai ser como a própria energia elétrica, porque a internet ela conseguiu alterar o modo como a gente produz as coisas, né? Ela conseguiu alterar algumas cadeias de produção mais voltadas para economia. Claro que tem impactos sociais também, mas a inteligência artificial ela acaba por adentrar em todos os âmbitos da nossa sociedade, desde da produção de conhecimento, da questão cognitiva, da automação. Então, acho que outra coisa, se me permite ainda mais uma fala, que eu acho interessante comentar, é que a inteligência artificial ela consegue substituir todo e qualquer emprego que tenha um raciocínio lógico. E ela, por fim, visaria e substituir trabalhos manuais. E a grande problemática é que, baseado nessa projeção geométrica que eu comentei da própria evolução, como que a gente realoca um profissional que antes trabalhava no som de fábrica para fazer um tipo de programação, sendo que a própria programação também será feita pela IA? Então, é meio que uma onda mesmo. Uma coisa vai gerando outra, e no fim, somente trabalhos estritamente manuais e com necessidade de tato humano imprescindível que acaba por, digamos assim, resistir a essa evolução. Então, por isso que eu acho que o caráter regulatório tem que estar sempre no âmago dessa discussão, porque sem regulação, a gente não vai chegar a lugar nenhum, assim. Perfeito, Gustavo. Eu acho que o que você traz dessa ideia da progressão geométrica, até onde isso vai, qual que é a progressão da evolução desse todo, conversa também um pouco com o que o Celso traz ali no início, mais uma vez, bom, é difícil arrastar uma célula e prever o futuro, como você faz ali com Excel, numa regressão, né? Então, Celso, se você puder até comentar nesse âmbito é difícil fazer essa projeção do que seria essa progressão geométrica. Se é uma progressão geométrica, a gente consegue prever, porque é matemática, mas não conseguimos, né? Talvez é muito difícil. Então, pensando nisso e pensando também em ser algo, talvez, difícil de se projetar, o Gustavo traz, precisamos de um caráter regulatório para segurar isso, de repente, um pouco, para direcionar. Então, que você comentasse nesse âmbito, tanto na sociedade, mas também para o viés que a gente faz aqui, que é no mundo corporativo, né? Como que isso impacta nós enquanto sociedade,
pessoas que estamos dentro de um sistema macroeconômico que depende do trabalho para sobrevivência. Então, eu sei que é uma pergunta extremamente ampla, mas sei que você vai comentar muito bem. Legal. Vou tentar, então, juntar um pouquinho até do que foi comentado, talvez pela Carla e pelo Gustavo, né? Eu acho que, assim, primeiro que não dá para arrastar a celulinha, não, né? Não é uma projeção linear, né? Você tem novas variáveis, né? É um pouquinho daquela história, assim, de que os pais tiveram uma grande experiência corporativa, taranã. Aí eu posso ensinar para os filhos. Aí seu filho vira um TikToker. Aí você fala assim, né? Deu erro, código 404. Você fala assim, o que eu vou fazer agora? Eu não consigo ajudar em nada. Então, eu acho que é um pouquinho disso, nessa analogia, né? É uma variável, a AI, a inteligência artificial é uma variável grande e de super impacto, né? Pegando um pouquinho primeiro, talvez, do que a Carla comentou, né? Eu acho que, assim, por exemplo, eu faço parte de um grupo lá da USP, que é a IA responsável. Então, é nessa linha da IA ética, né? Então, por exemplo, no mundo do trabalho, né, por exemplo, em recrutamento, eu tenho uma empresa de recrutamento, Headhunter, taranã. Você tem uma série de vieses humanos, né? O ser humano ele é enviesado, todo mundo é enviesado, né? E aí você vai criando padrões, né? Esses padrões vão sendo aprendidos pelos equipamentos, pelas LLMs, por exemplo. Eles aprendem, e aí o que eles vão fazer? Eles vão discriminar como os seres humanos fazem. Eles não sabem, mas eles têm os dados enviesados e eles vão aprender a partir dali. E aí vai ser difícil de ter inserção, por exemplo, de mulheres em tecnologia, mulheres negras, mulheres de periferia, ou, de uma maneira geral, pessoas de periferia, pessoas negras, né, gêneros, idades. Então, assim, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Não dá para deixar simplesmente um aspecto inercial seguir. Se seguir de uma maneira inercial, nós vamos amplificar e causar mais impactos com a sociedade, com as IAs, LLMs, com os agentes autônomos e tudo mais. Vai ganhar escala isso, né? Então, assim, a gente precisa interferir. De que forma interferir? Talvez entrando um pouquinho no que o Gustavo falou, em regulações. Talvez você primeiro, assim, isso precisa ser disseminado, vamos falar de princípios, né? Talvez você tenha princípios anteriores de inclusões, por exemplo, né? De espaço para todos. Como que a gente faz isso? Então, assim, quem que está preocupado com isso? Então, talvez em algumas etapas desse processo, a gente pudesse colocar determinados pontos, né? Talvez de auditoria. Então, olha, vamos criar frameworks para que, aí pensando do ponto de vista técnico ou do ponto de vista ético, né, você precisa ter algum tipo de forma de auditoria nesses sistemas novos, né? Então, tudo é uma questão de você criar esses sistemas, quer seja uma nova ISO, ou é pelo um ato como da União Europeia fez, né? O Brasil está seguindo também a União Europeia, e você criar determinados padrões. Então, eu acho que não é uma coisa simples, mas é uma coisa que tem que ser discutida e regulamentada sim. De alguma maneira tem que ter no framework, desde a criação, o ideal seria desde o programador, né, que vai lá estar criando, vou usando uma figura de linguagem, estou simplificando como um programador, desenvolvedor ou engenheiro de AI, que seja, ele está preocupado com isso. Hoje, normalmente, essas pessoas não estão preocupadas com isso, mas a gente está com uma ferramenta agora que a gente precisa. É aquela história, precisamos falar sobre o Kevin, entendeu? Tem um filme ali que, assim, a gente precisa falar sobre isso, entendeu? Porque, assim, é um negócio de impacto, né? Então, a gente vai ter que, em alguns momentos, criar ou discutir princípios, regulações, frameworks, e a sociedade vai ter que seguir. Sempre vai poder dizer, mas nem todo mundo segue. Claro que não, vai ter sempre gente que vai fazer algo diferente, vai estar lá na Deep Web e tudo mais, quer dizer, mas aí entra também o sistema regulatório, as leis, né, elas normalmente vêm em decorrência de um comportamento da sociedade. Então, assim, acho que tem vários impactos que daria para a gente discutir, por exemplo, no processo de recrutamento, você tem vários vieses. Então, assim, é uma ferramenta muito poderosa. Talvez o exemplo aí da eletricidade ou alguma coisa mais pervasiva, né? Que tem um outro ponto que é assim, falando de inclusões, né? A gente muitas vezes está no mundo do LinkedIn, né? Para procurar emprego. Vai colocar um robozinho. Quem é que está no mundo do LinkedIn é só parte da sociedade. Tem uma parte da sociedade, Brasil principalmente, que nem está no LinkedIn.
Então, assim, talvez aqui a AI a gente tenha uma oportunidade de mais inclusão, pelo menos essa é a visão otimista que eu tenho de impacto. Tem muito impacto ruim, mas assim, talvez seja um momento de alavancagem, né, para o próprio Brasil. Enfim, tem N discussões aí, tá? Só quis trazer alguns pontos e tentar juntar um pouquinho da Carla e do Gustavo, tá? Perfeito, Celso. Acho que abre N questões, gostaria de fazer para todos. Você traz mais questionamentos para a gente. E isso é muito interessante, porque o assunto ele provoca mesmo questionamentos, como você disse no início, né? E, Carla, o Celso comenta, dentre diversas coisas, sobre criação de espaços para que você possa ter essas discussões, de repente, padronizações e criação de modos de você regulamentar melhor, como o Gustavo comenta lá atrás também. E ele comenta sobre o impacto disso, por exemplo, na contratação de pessoas e aplicação de viés nisso. Então, por esse motivo, a gente precisa regulamentar. Gostaria de ouvir, do seu ponto de vista, Carla, o que se tem discutido no mundo, no Brasil, em relação a essa questão de como devemos treinar nossos modelos? É algo que está sendo discutido ainda livremente, abertamente, ou se já há discussões, por exemplo, na Câmara, no Senado, e no Brasil e no mundo, de acordo com as formas de organização de cada país, que você pudesse comentar para a gente. Claro, esse ano eu tive a oportunidade de participar de um evento fechado com o CPO da OpenAI, que é o Kevin, e outras pessoas representando a sociedade civil e mercado, para falar justamente sobre essa questão de regulação de IA, entender o que a OpenAI estava pensando por trás disso, né? Eu acho que esse era o foco da conversa, por isso que tinha a presença do Kevin, no painel. E eu acho que um dos pontos que a gente discutiu bastante foi essas diferenças de regulação. Eu acho que no mundo todo o Brasil está em um momento bem determinante, né? Para quem não está acompanhando, a gente teve várias discussões sobre a PL da inteligência artificial. A PL foi reescrita, muita coisa da versão inicial mudou, foi alterada, né? Cada um tem a sua opinião de se isso foi para melhor ou para pior. Eu acho que uma coisa que talvez a gente esteja seguindo um caminho um pouquinho melhor que a Europa é tomar cuidado no quanto a gente restringe, porque assim, pensando na corrida de desenvolver inteligência artificial, o Brasil já perdeu essa corrida, né? China e Estados Unidos estão na frente. E a gente não tem infraestrutura para treinar um modelo nós mesmos no Brasil. Ponto. Acho que isso é indiscutível. Gostaríamos de ter? Sim. Seria o melhor cenário. Não temos. Mas dado que não temos, a gente também não pode criar uma regulação que impossibilite a revolução tecnológica no nosso país também, né? Então, o que a Europa construiu criou um cenário difícil em que eles acabam sendo. Tem várias, né, ferramentas que você não consegue usar na Europa, né? Tem algumas restrições de utilização, dado a regulação europeia. Isso é um problema porque você acaba ficando um pouco de fora das novidades, das inovações tecnológicas, né? Então, acho que o Brasil está caminhando rumo a algo mais equilibrado, porque uma outra coisa que surgiu na discussão foi em relação à regulamentação da IA. Ela é difícil por quê? Criar um algoritmo de inteligência artificial, e aí vamos dividir entre preditivo e generativo, vamos falar de preditivo. Preditivo, na área da educação, é um contexto. Na área da saúde, é outro contexto, né? Cada uma desses setores tem o seu nível de criticidade, a depender da aplicação que você cria. Então, se você criar uma regulamentação igual entre todos esses setores, você corre um risco muito grande, né? De estar criando algo que para a área da saúde tem que ser mais restritivo, mas aí isso vai atrapalhar a inovação em um outro setor em que talvez isso é menos, o uso da inteligência artificial naquele cenário é menos crítico. A legislação bancária também, o banco tem as suas próprias legislações, né, em relação à tecnologia, a dados. Então, teve essa discussão de questões setoriais, né? Como que a gente constrói uma regulação que tem ali princípios que valem para todos os setores, mas também vai ter que ter uma discussão agora, que deve iniciar, de regulamentação setorial. Como que vai acontecer em cada setor, quais são as necessidades. Inclusive, criar frameworks de desenvolvimento também não é algo fácil, né? O Celso comentou até a questão do papel do programa, vou chamar de programador também, independente da especialidade técnica da pessoa. É algo extremamente difícil, porque são pontos que não são
você tem que mudar a forma como as pessoas pensam um produto de inteligência artificial, né? Para justamente trazer isso que o Celso falou de, cara, desde o princípio, vieses tem que ser uma questão que está sendo pensada ali, tem que fazer parte do processo, não é algo a mais que nós fazemos. É mudar como a gente constrói, porque se a gente muda a forma como é construído, isso vai estar automaticamente embutido. Assim como a questão de acessibilidade na internet, uns anos atrás, era super discutida, né? Nossa, mas como que uma pessoa cega vai usar meu site? Como que uma pessoa cega vai acessar o aplicativo do banco? Como uma pessoa surda vai interagir com isso? E isso era algo que era meio que, como que eu posso dizer, uma feature, né? Era algo construído a mais, né? Hoje já é uma coisa que tem que ser feita desde o princípio. Assim como LGPD, né? Você vai coletar o dado da pessoa, você tem todo um caminho ali para seguir. Se você for coletar algum dado sensível, mas tem que deixar esse disclaimer, tem que estar em todos os lugares do seu site, no formulário. A pessoa tem que ter a possibilidade de excluir os dados dela. Então, acho que a gente tem que caminhar para esse cenário, que se torne realmente intrínseco ao desenvolvimento de produtos de inteligência artificial. E acho que, para além de educar, né, no sentido de muitas pessoas com quem eu já conversei nem não tinham essa noção de vieses que o Celso trouxe, pessoas da área de tecnologia mesmo, que quando eu fui conversar sobre o tema do meu mestrado, não conheciam, né, essa questão. Realmente era estranha, essa questão era uma questão estranha para elas. Então, imagine para lideranças de grandes empresas, né? Então, a gente tem que realmente dar acesso para essas pessoas, mas, no geral, é isso que tem sido discutido, tá? Criar uma regulação no Brasil que não seja severa ao ponto de impedir a inovação tecnológica, mas que também não seja branda e que também seja setorial, para atender as diferentes necessidades de cada setor. Perfeito, Carla. Eu acho que, ouvindo aqui o que você fala, me vem a palavra incorporado, que você comenta ali, né? De que a coisa seja intrínseca ao desenvolvimento e que vá aos poucos sendo cada vez mais intrínseca ao desenvolvimento, todo esse ideal, esse conceito, essa preocupação, enfim. E eu gostaria que o Gustavo comentasse nesse sentido da legislação, como a Carla traz, que não seja nem severa, nem branda demais, mas que seja acertada, que vai pelo caminho do meio. Quão difícil é que nós, vamos falar de Brasil agora, fique à vontade para comentar de outros países também, mas comentando de Brasil, quão difícil é que nós consigamos criar uma legislação, né, que vá pelo caminho do meio, assertiva, que pegue diferentes setores dentro das dificuldades que nós temos, né, enquanto sociedade em geral, não só brasileira agora, de compreender o assunto, e aí, novamente, falando de meio político, de dificuldades, né, de compreender o assunto e se fazer isso ser executado. Né? Bom, o nível de dificuldade para mim, eu vou ser bem sincero, eu acho que é impossível, porque a gente não conseguiu fazer isso nem mesmo com a internet, que já está aí há tantos anos e transcorre hoje no próprio STF, né, a discussão aí sobre a constitucionalidade do artigo 19, sobre regulamentação das postagens, né? Atualmente tem que ter uma decisão judicial para a maioria dos casos para que seja excluído o conteúdo, e é uma discussão que tem como base, chegou em âmbito constitucional, um caso de uma comunidade no Orkut. Então dá para ver que a regulamentação ela é muito lenta. E no sistema bicameral que a gente tem aqui, com Congresso e Senado, numa democracia representativa e tudo mais, é muito difícil a gente ter uma regulamentação que discorra sobre um tema tão abrangente de maneira célere o suficiente para que novas atualizações não acabem atropelando um projeto de lei que já está em andamento. Então, como a Carla foi cirúrgica em mencionar, a gente tem um projeto de lei já tramitando, já tramitou no Senado, hoje se encontra na Câmara dos Deputados, já passou por comissões, diversas comissões, que são junções de deputados e senadores que atuam num determinado ramo ali, né? Então, tem desde a família, comissões da economia e tudo mais. E a discussão é bastante ampla, porém não chega muito em lugares práticos. Porque o que acontece? Como a PL é de 2023, e nesses últimos 2 anos a gente viu aplicações da inteligência artificial que a gente nem imaginava. A inteligência artificial, ela não é só o sistema GPT que a gente conhece de linguagem natural, os LLMs, muito pelo contrário. Ela vai desde reconhecimento facial, as nossas recomendações,
padronização de áudio, produção de vídeo, voz, enfim, a inteligência artificial ela é muito mais abrangente do que o mero ChatGPT, que agora é o que está em voga, né? Ou o Midjourney, que é a criação de imagens e tudo mais. Então, a gente tem um efeito aqui no mundo jurídico chamado efeito Genebra, que é o que aconteceu com o Marco Civil da Internet, com a Lei Geral de Proteção de Dados, que é copiar as legislações europeias em âmbito e tropicalizar, digamos assim, essas normas. A gente fez isso com a GDPR, transformamos em LGPD, e com o Marco Civil da Internet também. O que acontece é que todas essas leis voltadas para os ambientes digitais, elas são leis principiológicas. Por isso que no nome delas tem Lei Geral de Proteção de Dados, Marco Civil da Internet. Nunca é uma lei setorial. Ela é sempre uma lei que visa trazer as principais diretrizes, princípios e normas técnicas gerais para o bom funcionamento dessas tecnologias. E o mesmo está sendo replicado com a lei, a PL 2338, que é nosso marco legal da inteligência artificial, que foi basicamente um copia e cola, é, com certas ressalvas que a Carla muito bem pontuou, a gente tem um pouco mais de liberdade, do AI Act. E o que que é essa lei? Ela basicamente ela categoriza os riscos da inteligência artificial, que são muitos riscos, principalmente voltado para viés. A gente pode lembrar diversos casos, como uma inteligência artificial que foi vinculada ao Twitter, que se tornou racista e nazista em poucas horas, justamente porque ela utilizou como base os tweets dos usuários. É, também teve o caso da correlação de imagens de pessoas negras com primatas, também foi um caso bastante comentado. E outros casos também que mostram que o viés da inteligência artificial é um dos grandes problemas. E assim, se me permitem dar um palpite de como isso pode ser solucionado ou parcialmente solucionado, seria a utilização de dados sintéticos, por exemplo, que são dados inseridos dentro do sistema de treinamento com um viés ao contrário, digamos assim, né? Então, colocar ali mulheres negras periféricas em posição de liderança, e, enfim, fazer o trabalho ao contrário, né? E alimentar essas bases de dados. Mas, para mim, o grande problema do caráter regulatório da inteligência artificial é que a gente vive numa sociedade extremamente burocrática. Né? A gente pode ver com a própria Lei Geral de Proteção de Dados. Ela data de 2018, que foi quando foi promulgada, e desde lá, já faz 7 anos, né? E ela ainda não foi totalmente aplicada. Claro, a gente aceita a política de privacidade, a gente tem uma cláusula de proteção de dados devidamente colocada nos contratos de prestação de serviço em grandes empresas, porém, a sociedade como um todo, é, ela não tem o feeling de que os dados dela são tão importantes e é o que realmente move a economia, né, hoje em dia. Então, acho que o mesmo vai acontecer com a inteligência artificial. Até um tema aqui que a gente pode debater, o PL, ele visa criar uma agência reguladora, né, da inteligência artificial no Brasil. E aí, qual seria o papel? Lançar notas técnicas, diretrizes, guias orientativos para o bom uso da inteligência artificial, porém, essas normas não são vinculativas. Ou seja, elas não têm caráter legislativo e força de lei. É o que acontece hoje nos Estados Unidos, tanto que o próprio Joe Biden já fez um guia orientativo de inteligência de uso correto da IA e tudo mais. Acho que é muito importante da própria academia, de qualquer área, desde a área médica, da própria área tecnológica, principalmente, jurídica, é fazer essa análise crítica, porque a inteligência artificial, a gente está no 0,0001% do que ela vai se tornar. Ela precisa ser regulada, e como a Carla e o Celso disseram, ela precisa ser regulada de uma maneira que dê abertura para a inovação, senão a gente vai acabar ficando para trás, né, numa sociedade que caminha a passos muito velozes para a automatização de todos os serviços. Então, eu como advogado, e acredito que todos vocês nas áreas de vocês também, a inteligência artificial é parte do meu dia a dia hoje. Eu não faço mais nenhum tipo de atividade sem inteligência artificial. Seja para ferramenta de buscas, criar um convite, criar um post, criar uma cláusula, eu peço para ela revisar, a tradução, e assim, o sistema GPT teve o advento aí faz 2 anos, imagina daqui 10 anos, 20 anos, e uma norma principiológica, como é o objetivo da PL 2338, AI Act e outras normas setoriais ao redor do mundo, tanto no Uruguai, quanto na Argentina e no Chile, que aqui no Brasil, aqui na América Latina também desempenham um papel importante, são leis que visam trazer a jurisdição dessa tecnologia em âmbito bastante abrangente.
em longo período de tempo. Esse é o grande ponto. Então tem que ser uma norma que seja flexível e que se adapte ao tempo, seja por meio de uma lei principiológica abrangente ou por meio de mecanismos que possam trazer outros tipos de regulação menos burocráticas do que o processo ordinário legislativo, seja por meio de guias orientativos, resoluções, pareceres de autoridades nesse sentido, ou agências reguladoras voltadas especificamente para essa tecnologia. Mas só concluindo, eu acho que é um trabalho bastante complicado, porque a inteligência artificial ela não é bem compreendida pelas pessoas. As pessoas acham que a inteligência artificial é um amiguinho ali que você pode conversar, trocar ideia, e acho bem interessante. Essa troca, mas a gente está alimentando uma base de dados muito grande. A inteligência artificial tem um impacto ambiental gigantesco, como vocês sabem, precisa de data centers, que ficam às vezes dentro de geleiras, né, para poder poupar energia, e impacta todo o ecossistema econômico. Então, uma última reflexão é que, por exemplo, antes, se para fazer um filme de grande porte, você precisava de 500 pessoas, desde figurinistas, pessoal responsável por locação, atores, coadjuvantes, enfim, cenário, enfim, todo o ecossistema hoje se resume a basicamente um engenheiro de prompt que pode pedir ali para uma inteligência artificial generativa de vídeo fazer esse filme. Então, a gente pensa, será que a gente consegue realocar essas 500 pessoas e se realocar elas em qual tipo de trabalho? Esse trabalho que elas serão realocadas não pode ser automatizado. Então, elas não poderiam ser, por exemplo, programadoras ou, enfim, outras áreas artísticas que está sendo tão impactada aí, até que foi falado copyright e tudo mais. Então, acho que, assim, no jargão, até, perdão da palavra, o buraco é mais embaixo, sabe? Então, por isso que essas discussões são tão importantes e que está no centro de todas as discussões acadêmicas, independentemente da área. Então, acho que é basicamente isso, assim. É muito difícil essa questão regulatória. Como o próprio Celso fala no início, mais perguntas que respostas, né? Celso, se tiver algum comentário, fique à vontade. Antes, só dizer que se tiverem questões, a gente se aproxima aí do final. Se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, fique à vontade para enviar no chat. Eu só ia fazer um comentário, até aproveitando o chat aqui também, deixa eu ver aqui, o André Silva que fez uma pergunta aqui, né? Que ele falou que acredito que qualquer profissão que é feita no escritório, no computador, será substituída pela IA. As profissões que restarão e nunca serão feitas por ela são os manuais, como serviço de pedreiro, encanador, eletricista, mecânico, tarará, faxineiro e tal. Eu acho que um pouco disso sim, nada é super conclusivo, mas provavelmente sim, tá? Inclusive, assim, o Brasil acaba, do ponto de vista de desenvolvimento, o momento do desenvolvimento econômico, né? A gente não é tão automatizado como, por exemplo, os Estados Unidos ou outras economias de primeiro mundo. E isso acaba sendo até uma proteção para o Brasil. Todas essas atividades aqui, muitas vezes manuais, sim, acabam tendo um mecanismo de proteção. Ainda que muitas vezes tenham ressalvas, porque se a gente imaginar, por exemplo, no agronegócio, né, muita gente do que estava mexendo lá, trabalhando, colhendo, cortando cana, taranã, já virou equipamento, virou drones. Tinha gente antes de observação para ver queimadas, para ver não sei o quê. Hoje você tem drones para tudo quanto é lado, você tem equipamentos, você tem sensores, GPS, taranã. Mas muitas dessas profissões aqui mencionadas, aqui do pedreiro, encanador, taranã, eu acho que sim, elas vão ser preservadas. Tem até alguns estudos, né, que mostram que, assim, quanto mais próximo você estiver da tecnologia, provavelmente você vai estar envolvido nessa onda. Então, por exemplo, a turma do desenvolvimento de software, principalmente aqueles, né, da base da pirâmide, os mais júniores, eles provavelmente serão mais afetados. Então, assim, como é que faz para endereçar? Eu acho que assim, tudo que foi discutido aqui de regulatório e ciclos e preocupação desde o início do desenvolvimento de novos produtos, sim, é válido, tá? Mas eu acho que também a gente tem que pensar assim, o que a gente faz hoje? Então, assim, fazer com que as pessoas saibam utilizar a IA, tá? Como uma ferramenta, continuem pensando que é algo difícil também, acho que o Gustavo comentou alguma coisa do ponto de vista filosófico também, né? É assim, porque se chega num determinado momento que você pergunta tudo para ela, você não pesquisa nada por sua conta, quer dizer, como é que você sabe que a IA está falando é verdade? Né? Então, assim, será que o ser humano vai virar refém das IAs?
Então, assim, é alguma coisa para a gente questionar, né? Então, acho que o pensamento crítico, tudo. Outro dia eu tinha ouvido também talvez seja enfim, uma ideia, uma piadinha do tipo assim, a IA, o LLM, né? Ela é muito boa, mas ela só erra no que a gente conhece. No que a gente não conhece, É. ela não erra. Então, assim, Exato. assim, para reflexão, porque assim, a gente provavelmente no que não conhece, a gente está comendo bola e está aceitando o que vem lá do bicho, e ele está eventualmente alucinando ou criando coisas. Então, eu acho que a gente tem que continuar aprendendo mais sobre a IA, usando mais com moderação, com crítica também. Talvez esse último ponto aí para, enfim, tem muita coisa para se discutir. Estou à disposição aí depois, enfim, nos vários LinkedIns da vida e redes para discutir e prolongar essa conversa, tá? Muito bom, Celso. Muito obrigado. Mais provocações. Inclusive, antes de levar para o nosso encerramento, novamente, se alguém tiver alguma questão, fique à vontade para mandar enquanto isso ainda, e depois a gente consegue evoluir em novas conversas, enfim, essa que é uma primeira delas. Mas o Celso comenta sobre algo que ficou atrás da minha orelha aqui, Carla, que é a IA, ela só acerta o que a gente conhece, né? Algo que comentei recentemente também com pessoas aqui. É, quanto mais você conhece sobre o assunto, mais você vê que ela erra. Quanto mais você desconhece, mais você acredita nela, né? E parece que a coisa, cara, só vai ficando mais sofisticada. Se no passado a gente acreditava no que estava na internet, no Google, agora a gente acredita mais ainda, porque a IA coloca de um jeito mais elegante, talvez. Nesse caso, Carla, é, não sei se é a melhor pergunta, mas quem responsabilizar por, por esse conteúdo que está sendo gerado pela IA, que nós não sabemos qual não dá para projetar, e quais impactos disso na sociedade? Porque até comentava com a minha irmã ontem, ela está fazendo psicologia na PUC, e ela trazia agora nós não sabemos o que está sendo gerado, né? E o chat GPT, por exemplo, ele traz uma, um modo de escrever ali que vai deixando você cada vez mais aficionado a ele, né? Tem até um termo, se não me engano, algo positivo, reforço positivo, não é minha área psicologia. Então, isso vai te prendendo mais ali ao produto com o conteúdo gerado que você quer ouvir, né? Eu até brincava, eu tô parando de usar porque ele só fala o que eu quero ouvir. Então, Carla, para que a gente feche, acho que aí com chave de ouro, essa sua reflexão sobre como a gente faz quanto a isso, como é que nós, cidadãos, no mundo corporativo, no dia a dia, nós conseguimos estar alertas quanto a isso que está acontecendo, né? E usar essa ferramenta para o melhor possível, mas garantido que os impactos éticos nesse sentido possam ser, diria, pelo menos direcionados por nós enquanto seres humanos utilizando uma ferramenta. Sim. Enquanto você falava, uma das coisas que eu pensei no viés de confirmação, né? Eu acho que isso acontece não só com o uso de ferramentas como o ChatGPT, mas na internet no geral, nas redes sociais, e você está sempre confirmando o que você já acredita, e você tem uma tendência maior a confiar na ferramenta se ela te fala coisas nas quais você anteriormente já acredita, né? Porque ela está reforçando o seu próprio viés, você fala, tá vendo? Nossa, é isso mesmo. Você acaba confirmando, e isso é ruim, porque não te permite ser uma pessoa crítica, e eu gostaria que mais pessoas entendessem, e eu acho que por isso é um papel o letramento de dados e a educação é muito importante nesse momento, porque conforme as pessoas, público geral, entenderem melhor como essas ferramentas foram criadas e como elas funcionam, mais desconfiadas essas pessoas vão ficar. E eu quero que essas pessoas sejam desconfiadas, né? Eu quero que elas sejam críticas. E eu falo desconfiada é pensar, vamos fazer um comparativo simples. Para esses modelos de linguagem ficarem tão inteligentes ou ter uma capacidade de respostas como um ser humano médio, como nós, olha a quantidade de dados que foram necessários. Basicamente, a internet inteira.
Alguém aqui tem 1% do conhecimento da internet inteira na cabeça? Não. E olha como é a nossa cognição, sabe? O nosso cérebro é muito mais poderoso. Esses modelos são muito ineficientes em aprender. Eles precisam de muito recurso, de muito, mas muito dado para conseguir minimamente dar respostas que te convençam. Então, eu queria realmente construir nessas pessoas essa desconfiança de que esses modelos, o que eles fazem é prever a próxima palavra. No fim, no fundo, de uma maneira muito sofisticada, é calcular a probabilidade de qual palavra faz mais sentido em seguida e construir frases que façam sentido, porque você tem uma quantidade de dados gigantesca e é claro que essa tarefa, o modelo consegue realizar bem, mas ele vai ter muitas falhas e ele vai estar limitado ao que ele conhece de dados. Por isso que as empresas têm um grande segredo, que é de onde vieram os dados que esses modelos foram treinados, né? Tanto que, off-topic aqui no painel que eu estava, perguntaram diretamente para o CPO da OpenAI, né, se eles podiam revelar de onde eram as fontes de dados, e a resposta dele foi curta e clara: isso é um segredo de negócio. É aí que está a nossa vantagem competitiva, né? Mas eu posso sim dizer que compramos dados de terceiros, que consumimos dados abertos. A resposta foi tipo, eu sabia que ele não ia responder essa pergunta quando ela foi feita. Né? A resposta dele foi: isso é um segredo de negócio, e é aí que mora o valor do chat GPT. Eu não posso te falar isso, né? Então, eu acho que é bem difícil, mas para mim o caminho é realmente criar usuários e pessoas desconfiadas mesmo, de entender como aquela ferramenta foi criada, o contexto dela, né, de que ela não supera a cognição humana de forma nenhuma, ela inclusive é bem limitada em relação a, se você comparar, né, o quanto de dados nós precisamos para tomar decisões versus o quanto de dados uma IA generativa precisa para dar respostas medianas sobre um determinado assunto. Mas isso só vai mudar se as pessoas tiverem conhecimento mesmo dessa limitação técnica, de como isso funciona, para não acreditar em tudo que as pessoas leem, né? Tudo que aquela pessoa lê em relação ao chat GPT, para ele não guiar, ou para não emburrecer mesmo, desculpa a palavra, assim, porque eu acho que o cérebro é um músculo, né? Se você usa chat GPT para escrever um e-mail, cara, a minha percepção é que, igual eu, que não escrevo todo dia, quando eu escrevo com cãibra na mão, seu cérebro vai. A minha percepção é que as pessoas vão atrofiando o cérebro com o tempo, sabe? Se continuar dessa forma. Se a gente não der, olha, vamos com calma, né? Que o LinkedIn, 90% dos textos hoje é escrito por IA, né? A gente sabe um pouco disso que as pessoas. Eu não acho que é um crime usar IA para te ajudar nas tarefas. Eu uso, óbvio. Mas eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado para realmente não enfraquecer o cérebro das pessoas, sabe? Vai lá, Gustavo. Saber Mas usar, acho que, né? Isso que é o difícil para tecnologias, né? Por favor. poxa, beleza. Eu fui testar uma coisa aqui. Carla, eu acho que você foi muito cirúrgica e também o Celso. E eu pensei numa frase bastante filosófica, né? Trazendo de novo a discussão do início, aqui para esse finalzinho do nosso painel, que é a gente não pode tratar a IA como oráculo de Delfos, né? Ela não pode Sim, ser aquilo que nos guia o tempo inteiro. Muitas vezes eu estou em casa e eu tenho que tomar uma decisão interpessoal mesmo, e eu penso, vou pesquisar no chat GPT, né? O que que eu falo para minha mãe sobre determinada coisa. E aí eu paro e penso, não, pelo menos nessa questão interpessoal, eu preciso ter ainda esse pensamento crítico, né? E assim, quero fazer uma provocação, né, final aqui, para que todo mundo, quando finalizar, pense sobre isso. A gente está no início da inteligência artificial, é como se, comparando com a inteligência, com a energia elétrica, seria aquela luz incandescente, amarelada, e se fosse a internet, seria aquela primeira internet de escada que fazia aquele barulho. É isso que a gente está vendo da inteligência artificial. Então, daqui a um tempo, ela vai ter a inteligência artificial geral, que é uma coisa que desperta muito, né, curiosidade das pessoas, uma inteligência artificial autorreplicável. E o importante é, a gente tem que sim que fazer o uso dessa ferramenta, senão a gente vai ficar para trás, porque se a gente não usar e pensar, não, não, jamais vou usar ela para traduzir um texto, vou traduzir na unha. Bom, o seu companheiro do lado, ele vai traduzir utilizando a inteligência artificial e pode ter certeza que o mercado vai valorizar ele. Então, eu quero que vocês pensem um dia quando a inteligência artificial for nosso médico, por exemplo, você vai confiar no médico humano ou um médico inteligência artificial que conseguiu analisar todo o histórico de diagnóstico de uma base de dados nacional,
para tomar a decisão do seu diagnóstico, ou uma IA política que conseguiu analisar todo o histórico de decisões legislativas, executivas de uma nação para tomar uma decisão de um viés econômico, sabe? Eu acho que a escalabilidade dessa tecnologia é muito ampla e ela tem que ser pensada como tal. Quanto antes a gente pensar nesses impactos monumentais que a inteligência artificial pode trazer, mais a gente vai estar preparado para elas. E é claro, fazer um processo, nós que estamos informados desses impactos, ter um processo de conscientização das pessoas. Eu acredito realmente que a inteligência artificial ela tem a capacidade de ser um trampolim cognitivo para nós. Então, meu, for parar para pensar, a gente produz conhecimento milhões de vezes mais rápido hoje. Se antes a gente precisava ir numa biblioteca ler um livro para escrever um artigo, hoje a gente depois passou a pesquisar no Google e hoje a gente pode fazer qualquer pergunta direcionada. O que eu queria morrer era queria saber, sei lá, quanto pesa um leão. Aí eu ia no Google, aí abria lá o link, enchia de propaganda e aí começava assim: o leão é o rei da floresta. No filme O Rei Leão de 1900, e assim, você não quer saber isso. O ChatGPT ele fala 300 quilos. E a partir disso, você otimiza. Só que a gente tem que colocar na balança, né? Será que a gente vai ter mais tempo ou a gente vai ficar mais dependente, né? No sentido de, tipo, antes eu lia aquele artigo, eu ia até a biblioteca, eu estudava. Agora eu tenho informação dada na minha mão. Será que isso, por um lado, traz uma evolução muito mais veemente e rápida, né? Mas, por outro lado, ela tira um pouco do caráter crítico. Então, acho que essa é a palavra, né? A gente não pode trazer a inteligência artificial como um oráculo, como um guia, né? Até muitas vezes espiritual, um guia sociológico, psicológico, que está ali para dar todas as respostas para a nossa vida. Muito pelo contrário, ela tem que ser uma ferramenta de automatização de atividades manuais, cognitivas até certo ponto, mas nunca uma automatização de processos sociais, psicológicos e interpessoais, porque se a gente passar para esse nicho, né? A gente vai minar não só a produção intelectual, que já está em risco, né? E cabe a nós fazer esse balanceamento, mas também as relações sociais. Então a gente vai deixar de conversar com as pessoas para justamente, como o Lucas disse, ter esse viés de confirmação, esse reforço positivo, porque você pode até ver. Ela vai começar a te chamar pelo seu apelido, ela vai dar risada, ela vai ser irônica, ela vai usar emojis para tentar te convencer, ela vai se adaptar. E o ser humano ele não se adapta ao outro, né? Ele pode até tentar, mas ele sempre vai ter ali a sua própria personalidade. A inteligência artificial não. Ela sabe tudo sobre você, tudo que você perguntou para ela tá na base de dados dela. Ela consegue ter os dados dos seus cookies, então tem que ter essa atenção, né? Então é um desafio regulatório, é um desafio social, intelectual, corporativo, que é o tema aqui, né? Trabalhista, e vai impactar toda a sociedade. Essas discussões são muito bem-vindas, até quero parabenizar aí o grupo do Lucas, que é meu amigo pessoal, os outros meninos aí que foram muito solícitos em toda essa troca que a gente teve. O Celso também, a Carla. Carla, eu também faço parte do Data Privacy Brasil, Ai, sou que amigo legal! do Bruno Bione, ele é Aham, padrinho do. Aliás, minha amiga é madrinha do filho dele. Então, você vê como o mundo é pequeno, né? Então, é muito sim, bom a gente ter essas trocas. Depois vamos conversar, nós todos vamos aqui. sim. Me chamem também, estudem sempre, me chamem no LinkedIn, acho que é muito interessante essa troca, porque isso que a gente está fazendo é o que não pode ser perdido, né? A gente está aqui conversando, pessoas reais, mesmo que remotamente, trocando ideias verdadeiras, e não tem nenhuma inteligência artificial dando opinião aqui, né? Espero. Será que tem alguém aí que é inteligência artificial? Vai começar a travar o cara da pessoa, ela foi reconhecida? A Matrix. Mas é Legal. isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo, Carla, Celso. Tema amplo, como Minha mão tá levantada comentamos aqui, eu aqui não consigo diversas vezes. abaixar. Cada vez mais perguntas do que respostas. E se estamos mudando as perguntas, talvez estejamos avançando um pouquinho, né? Com certeza, ciência é isso. Sim. Perfeito. Então, certamente, eu espero que... Bom, eu fiquei com gostinho de quero mais, de continuar essa conversa por muito tempo. Sinceramente, tenho diversas conversas dessas com o Gustavo. Como eu disse, somos amigos. E deixo o convite aberto a todos que estão participando, a todos que estão aqui participando como
especialistas aqui no assunto, para que possamos ter outras conversas também, por que não? Afinal, experiência pessoal, vi nos Estados Unidos no ano passado umas conversas desse âmbito tão à frente de onde nós estamos aqui no Brasil, e é esse tipo de discussão, esse tipo de colaboração humana que faz a gente crescer enquanto indústria, enquanto sociedade, né? Então, mais uma vez, de verdade, gostaria de agradecer Celso, Gustavo, Carlos, todos os participantes, meus colegas aqui. Não é fácil organizar um evento como esse, em meio a tantas outras obrigações que nós temos no dia a dia, mas eu acho que, como ser humano, a gente avança um pouquinho fazendo essa discussão aqui. Afinal, essa é também uma das intenções da Fundação Getúlio Vargas enquanto fundação, né? Então, fico muito feliz novamente. Muito obrigado a todos os participantes. Vamos enviar provavelmente alguma mensagem depois aos participantes, pedindo um feedback. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Gente, muito Obrigado, obrigada. viu?